Meu trabalho como pastor tem a ver com compartilhar também a palavra de Deus com vocês e, sempre que possível, discutirmos as coisas da vida, pensarmos as coisas da vida à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Outra parte do meu ministério pastoral tem a ver com a docência. Eu tenho trabalhado, esse mês particularmente, trabalhado bastante nos cursos de teologia, compartilhando um pouco mais da minha vivência pastoral com aqueles que pretendem ingressar no ministério pastoral, ou então compartilhando conhecimento das Escrituras que eu venho adquirindo ao longo dos anos com aqueles que estão procurando entrar nessa área do aprendizado e ensino teológico. E eu tenho uma classe em Santa Maria, que eu estou trabalhando agora, e outra classe lá em Ceilândia. Como estamos na temática da homilética, da arte da pregação, estava compartilhando com eles sobre como pensar uma mensagem temática. E nas duas turmas eu simulei com eles e fomos tentando construir juntos um sermão para o Dia das Mães. E surgiram duas ideias em um polo, duas ideias no outro polo, e eu quero compartilhar com vocês uma ideia que emergiu naturalmente entre nós, no grupo, acerca do Dia das Mães, mas tomando por eixo temático 4 histórias de mães da Bíblia. A Bíblia é cheia de histórias. A Bíblia é um livro de história. É a história da redenção, é a história do plano de salvação, podemos dizer assim, e desde o Éden até o Calvário está sendo contada a história do plano de salvação. E a partir do Calvário, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as cartas apostólicas de Pedro, de Judas, de Tiago, de João e o Apocalipse são ecos da história que se consuma com o brado de Jesus na cruz. Enfim, nós teríamos uma história, a história da redenção. Mas talvez não seja só uma história, é a história de um povo também. Tem a história do povo de Israel, de como eles surgiram, de onde eles vieram, o patriarca Abraão, e por consequência os seus descendentes, e de que maneira aquela promessa feita lá atrás: eu abençoarei você, Abraão, eu multiplicarei você, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Então talvez a Bíblia seja também a história de um povo, a história de uma etnia, e de que forma, a partir daquela etnia, Deus, que amou o mundo, amou a humanidade, dando-nos o seu Filho, abençoou a todos nós. Pode ser também uma forma de encarar. Mas a Bíblia também é um livro das histórias particulares, das histórias pessoais, principalmente histórias de homens, mas há também história de mulheres. E há histórias de mães, há muitas. Umas são tão difíceis que eu prefiro nem passar por elas. Mas hoje eu quero trabalhar a história de 4 mães e, por meio delas, trazer a vocês um choque de realidade. Nós ouvimos um poema que mãe tem medo quando lê notícia de acidente, quando lê notícia de assalto. Mãe, pare de ler. O único jeito é não preocupar-se. A realidade do mundo não é a realidade do shopping center. Dia das Mães, dia de ganhar presente, dia de shopping center, dia de levar a mãe para almoçar fora. Nós fizemos isso, eu e o Rubem fizemos isso hoje. O Rubem levou a mãe dele para almoçar e eu paguei a conta. Faz parte, né, filho? Isso aí. Mas hoje era dia de levar a mãe para almoçar, dia de comprar um presente para a mãe, dia de dar um creme perfumado, uma roupa nova, e algumas aproveitaram e essa semana deram um trato no look, no cabelo, tudo pensando
Mas esta é uma realidade do cosmético da vida. A vida é muito mais difícil. E a Bíblia mostra isso. O texto que eu vou ler é o texto introdutório e é a quarta mãe que nós vamos trabalhar. A quarta mãe é a mãe de Jesus, conhecida como Maria, Maria de Nazaré. E quando ela tornou-se mãe, ainda jovem, adolescente, acredita-se, achou-se grávida por obra do Espírito Santo, deu à luz e, cumpridos os dias da purificação, portanto 40 dias depois do nascimento de Jesus, Maria, que havia dado à luz em Belém, foi até Jerusalém e lá levou o menino ao templo. O menino já havia sido circuncidado ao 8º dia, mas agora aos 40 dias ele era apresentado para ser resgatado, porque era primogênito e havia de ser feita uma oferta por ele. Quando Maria chega no templo, além dos sacerdotes, ela encontra uma profetisa chamada Ana, uma mulher que ali servia a Deus com orações e jejuns, mas encontra também um ancião chamado Simeão, que recebera de Deus uma palavra que antes de morrer ele veria o Salvador. E já idoso, estava no templo quando Maria chegou com o menino, e ele então recebeu do Espírito Santo a revelação que aquele menino era o Salvador. Ele pega a criança nas mãos e fala, movido pelo Espírito Santo, acerca de Jesus, e depois fala com os pais. Verso 33, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, diz assim: E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Ou seja, Jesus vai ser um personagem contraditório na história. Este menino será salvação para muitos e será até mesmo condenação para outros. Jesus disse isso: quem crer em mim será salvo, quem não crer está condenado. Jesus também entendeu assim acerca de si mesmo. Mas a frase continua: ele será para a elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Um bebê nos braços, 40 dias. E essa é a palavra profética acerca de seu filho e acerca dela mesma. O que esperar de uma vida que vem pela frente? Mas Maria não é a primeira mãe a ter que lidar com uma história complexa. A primeira mãe de todos nós, Eva, passa por um momento difícil na sua história. E é interessante que nós dizemos, e eu mesmo já disse algumas vezes, sepultar filhos não é natural. Essa não é a ordem natural das coisas. A ordem natural é que os filhos sepultem os pais. A gente diz isso, mas é uma grande bobagem. Porque a primeira mulher sepultou um filho. De onde nós tiramos a ideia de que essa é uma ordem natural? Se desde a primeira mãe sepultou um filho. Abel foi morto por seu irmão Caim. De onde nós tiramos a ideia de que as mães não sepultam seus filhos? Esta não é a verdade. É muito comum
muito mais comum do que a gente pensa, que mães carregam consigo, durante toda a vida, o sentimento da perda de um filho. Por que nós dizemos que isso não é natural, se acontece com tanta frequência? Aquilo que nós chamamos de natural é aquilo que nos é agradável. Não é bom para nenhuma mãe sepultar um filho. É lógico que esse é um sentimento terrível. É uma perda, é um pedaço da sua história, é um pedaço da sua vida que se vai. É uma infância não vivida. E quando a gente pensa na mortalidade infantil, que nos últimos anos caiu bastante, com vacinação, alimentação, cuidados médicos logo no início, que é verdade, não são tantos quantos a gente gostaria e não são universalmente oferecidos nem em nosso país, nem em muitos outros lugares do mundo, mas é muito comum que as mães sepultem seus filhos. É muito comum que mães percam crianças na gestação. É muito comum que crianças pereçam ainda no primeiro ano de vida. E infelizmente no Brasil é muito comum que mães sepultem seus filhos, vítimas dos acidentes de trânsito, vítimas da violência urbana, levadas pelas drogas, levadas pelas doenças precoces. Muitas mães, não poucas, muitas mães sofrem a perda de seus filhos. Eva, a primeira mulher, sepultou seu filho Abel. Mas Deus não está indiferente ao sofrimento das mães que sepultam seus filhos. A boa notícia é que Deus vê o coração enlutado de uma mãe. O Senhor conhece o coração da mãe que perde um filho. O Senhor conhece o coração da avó que perde um neto. O Senhor conhece o coração da mulher que vê um pedaço dos seus sonhos, da sua esperança, daquela pessoa com quem ela tanto se preocupou, e se perder. Deus visita a mulher, a primeira mãe, e lhe concede uma bênção. O texto do Gênesis diz que Eva já não estava mais tendo filhos. Mas depois da morte de Abel, ela fica grávida novamente. E nasce um filho, a quem ela põe o nome de Sete. E diz: este é o filho que Deus me deu para me consolar, porque Caim matou Abel. E vocês sabem de quem todos nós descendemos? De Sete. Porque Sete vai ser o ancestral de Noé. E todos os outros filhos de Adão, tenham tido quantos filhos tiveram. Toda essa descendência de Adão morreu no dilúvio. A única linhagem que sobreviveu foi a linhagem de Noé, que está ligado a Sete, o filho que foi dado porque Caim matou Abel. Então, quando a gente lê aquela história de Caim matou Abel, a gente só lê uma parte da história. E a gente para em Caim matou Abel. Mas a gente precisa se lembrar que Deus concedeu um outro filho a Eva para consolá-la na morte de seu filho Abel. Mãe que perdeu um filho, mãe que sepultou um filho, seja ele um aborto, seja ele uma criança, seja ele um adulto, Deus tem consolo para você. Deus tem consolo para as mães que sentem que um pedaço delas está sempre faltando. E não são poucas as mães. Quando eu penso nesse nosso Brasil, nos 60 mil homicídios, e o número de mortes violentas está aumentando no nosso país. A polícia está matando muito em São Paulo, no Rio de Janeiro. Está subindo, atirando. Está vindo de cima, atirando. Não pergunta quem é. Hoje, no jornal, consta um livro contando a história de 23 jovens. Histórias contadas por suas mães. Filhos que não eram perdidos,
foram mortos pela polícia, como foram mortos pelo Estado, o próprio povo entende. Se a polícia matou, alguma coisa tinha. E nós temos muitos policiais aqui. E eles sabem o que eu estou falando. Não estou condenando as forças policiais que trabalham para o bem. Mas muitas vezes, tentando fazer o bem, quem está com uma arma na mão comete erros. Aquele músico que estava com o seu carro foi alvejado, 100 tiros dados por oficiais, soldados do exército. Aquele homem tinha mãe, tinha esposa, tinha filho. As mortes violentas são vergonhosas no Brasil. Morrem crianças por bala perdida na escola. Quem atirou? Aquela menina que estava dentro da escola e foi alvejada dentro da escola. Quem atirou? Aquela cena dos 2 homens caídos e o policial dá um tiro, luta à distância. Quando a polícia se torna juiz e executora, ela pode cometer erros. Mas a bandidagem também mata, e elas matam sem perguntar quantos policiais são mortos só porque são policiais. Tem um outro lado da moeda. É um país violento. Nós vivemos numa cidade violenta, um país violento. E as mães dos policiais que morrem, e as mães dos bandidos que morrem, e as mães dos inocentes que morrem, todas elas sofrem. Porque para a mãe, filho não é bandido, é filho. Para a mãe, filho não é policial, é herói. Para a mãe, vítima inocente não é apenas alguém que estava lá, infelizmente, naquela hora. É o filho dela que morreu. Vocês estão entendendo? A realidade hoje tem sido muito dura para as mães. São milhares de mães que hoje sofrem. Os acidentes de trânsito, às vezes causados por gente embriagada. A mãe do jovem que estava dirigindo bêbado sofre porque o filho dela matou alguém. E a mãe da vítima também sofre. A mãe sempre sofre. Então são dias em que muitas mães vão sepultar seus filhos. E nós como igreja não podemos fingir que essas coisas não acontecem. E o que nós podemos fazer? Como igreja, o que nós podemos fazer? Talvez nós devêssemos orar e trabalhar para termos uma polícia menos violenta. E devêssemos orar e trabalhar para que as drogas não conquistassem tanto espaço e não levassem tantos jovens à violência e ao crime. Talvez nós devêssemos dar exemplo e todos nós sermos abstêmios e não consumirmos nem uma gota de bebida alcoólica, seja qualquer delas, para que ninguém dirija sob o efeito de álcool. E a gente dá um bom exemplo não bebendo nada, nem vinho. Aquilo que Jesus transformou água em vinho. Aquela piadinha nova que eu inventei recentemente: sirva água. Se o cara tiver poder para transformar em vinho, ele toma. Eu dou água. Porque é o melhor exemplo que como igreja nós podemos dar para uma sociedade em que milhares de pessoas morrem anualmente por causa de acidentes de trânsito e muitos deles causados pelo uso de álcool. Quando nós dizemos que nós sabemos beber socialmente, nós estamos dando um mau exemplo aos nossos filhos adolescentes. Nós estamos dando um mau exemplo às nossas crianças. Como igreja, eu penso que nós deveríamos acordar para essa realidade. Não é fazer apenas o que me é lícito. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não convém. Não convém adotarmos mais violência. Não convém propormos mais violência. Não convém vencermos a violência com mais armas.
não convém a nós sermos parceiros destas coisas que de alguma forma financiarmos essa indústria que está matando a juventude. Seja a indústria do tabaco, seja a indústria das drogas, seja a indústria do álcool, não nos convém nos associarmos a essas coisas que destroem a humanidade criada à imagem e semelhança de Deus, para que menos mães chorem a perda de seus filhos. Amém? A segunda história que eu quero trabalhar com vocês é a história de Agar. Agar é uma mãe interessante na Bíblia. No livro do Gênesis, capítulo 21, conta a história dessa serva egípcia que servia a Sara, mulher de Abraão. É uma história triste da violência contra a mulher. Primeiro porque ela era uma mulher escravizada, e era escravizada por ser egípcia, uma serva egípcia, que servia a um beduíno rico que vivia em Canaã. Abraão, isso, o Abraão da Bíblia, que a gente fala tão bem dele, o pai da fé. Mas ele entendia que por ter dinheiro podia ter uma escrava, e a escrava era egípcia. E Sara, que não dava luz a filhos, entende que ela tem poder, e era o costume da época, ela tem poder sobre a sua serva, e diz para o seu marido: deita-te com a minha serva, faz um filho nela, que será como se fosse um filho meu. Isso é um estupro consentido. Porque quem é Agar? Agar é um objeto de Sara, que ela entrega para Abraão: use-a, faz um filho nela, e o filho será meu. Quem é Agar nessa história? Um objeto. Agar é mãe, que bom! Agar foi mãe, ficou grávida e teve uma criança, a maternidade maravilhosa de Agar. Como assim? O que você quer dizer? Ela tem um filho com um velho que ela não ama, que não é marido dela, que não tem vínculo afetivo nenhum com ela, que a trata como um objeto. Deita aí e abre as pernas. É assim mesmo. Essa é a realidade. Essa é a realidade das mulheres que se tornam objetos de prazeres de homens que simplesmente as usam. Essa é a realidade no mundo de hoje. Muitas mulheres são mães. Eu estava em outro lugar esses dias conversando sobre família, e o pastor me disse assim: vou ter que tratar um caso de uma menina que tem 3 filhos, e todas são filhas do pai dela. Uma alegre mãe de filhos. Isso é maternidade? Ou isso é violência? Ou isso é abuso? Esse é o mundo real, em que muitas mulheres são objetos do prazer dos homens. E quantas adolescentes não engravidam nessas circunstâncias de sexo pago? Alguém vai dizer dos bailes lá do Rio, em que as meninas usam droga e ficam com não sabe quem, depois nasce um filho de não sabe quem. Mas essa é uma mínima porcentagem de gente que faz sexo irresponsável. Há uma grande multidão de mulheres no mundo, porque eu não estou falando só do Brasil, mas pensemos no mundo em que as mulheres não têm direito ao próprio corpo, mas são vistas como objeto para ser usado pelo homem. E Agar representa para mim todas essas mulheres que sofrem violência. E piora, a história de Agar piora. Depois que Sara tem o seu filho, nasce Isaac, o filho da promessa, Sara fica enciumada de Agar e de seu filho. E diz para Abraão: esta escrava e este menino não vão, este
filho dela não vão ser criados aqui junto com meu filho. Ela não vai ter herança junto com meu filho. Manda embora esta mulher. A mesma Sara que disse, faz um filho nela, agora diz, manda embora ela e o filho dela. Vocês percebem que Sara, como mulher, não tem nenhum pensamento decente, amoroso acerca dessa situação. Por quê? Porque ela é uma escrava egípcia. Ela é de outro povo. Ela é de outra raça. Isso envolve racismo, isso envolve preconceito, enfim. As pessoas eram doentes naquela época. E as pessoas de hoje parecem que não aprenderam nada. Eu sei que eu estou falando mal de Abraão e de Sara, mas culturalmente eles precisavam muito aprender o que é humanidade. Era uma época muito difícil para as mulheres. E Agar foi mandada embora, mas há uma boa notícia. Há uma boa notícia. Quando Agar e Ismael estavam no deserto, e ela estava longe do filho, porque ela não queria ver o menino morrer de sede. Ela sentou-se à distância. Um anjo veio e deu uma palavra de alento. Deus disse que não esqueceria. Deus não esqueceria daquela mulher. E aí a água brotou e ela bebeu água e Ismael sobreviveu por providência divina. Deus havia dito a Abraão, deixa ela embora. Ouve, Sara, manda o menino embora. Mas eu vou cuidar do menino. Eu vou cuidar de Agar. E dele virão 12 príncipes. Deus não foi como Sara. Sara foi irresponsável e usou Agar e descartou Agar. Abraão foi fraco e usou Agar. Ele foi fraco. Quando Sara disse, deita com a minha escrava, ele poderia ter dito, não. O Senhor falou que vai me dar um filho e vai ser por você. Não é com sua escrava. Mas ele foi fraco. Deitou-se com Agar. E quando ela falou, manda embora, ele mandou embora. Mas Deus não se esqueceu de Agar. Deus cuidou dela. E nesse grande universo de mulheres que têm sido abusadas, violadas, depreciadas, nesse universo de mães solteiras, de mães abandonadas, porque esse é o quadro final de Agar. Uma mãe abandonada com seu filho. Deus não se esqueceu de Agar. E nós temos entre nós mulheres que criaram filhos sem a presença do pai. Meninas que na adolescência se tornavam mães e criam seus filhos com muita dificuldade. Esse é o mundo real. Mas não se desesperem. Deus não se esquece das abandonadas. Deus não se esquece das mães fragilizadas. Deus não se esquece das mulheres que, como Agar, enfrentam uma grande luta, uma grande dificuldade para criarem seus filhos sem o apoio de um pai. Deus conhece a história de Agar, Deus conhece a história de Ismael, Deus conhece a sua história, Deus conhece a história do seu filho. Deus tem misericórdia. A terceira mãe é Joquebede, a mãe de Moisés, que tem filhos numa época em que é melhor não tê-los. E aqui talvez seja para dar um pouco de alento àquelas que não são mães ainda, estão ficando com medo desse negócio. Nos dias em que Moisés nasceu, o rei do Egito, o faraó do Egito, havia decidido que a população de meninos hebreus tinha que ser diminuída e, se possível, zerada. Matem os meninos hebreus, deixem viver as mulheres, mas matem os meninos. E nasce Moisés, um menino bonito. O texto diz que por 3 meses ela conseguiu ficar com o menino, mas aí a coisa estava muito complicada. Temendo pela vida do menino, ela então coloca no cesto e coloca o menino no rio, e a irmã Miriam vai acompanhando para ver o que acontece. A filha do faraó está tomando banho, vai lá
percebe, esse menino, que menino lindo, é filho dos hebreus. A irmã de Moisés já está por perto, aparece repentinamente e fala: a senhora não quer que eu ache uma mulher hebreia para cuidar desse menino? E a filha do faraó diz assim: vá, traga uma mulher hebreia que possa criar esse menino para mim. Quem é que vem? A própria mãe, Joquebede. E ela chega assim e ouve da filha do faraó: cuida desse menino para mim, amamente-o, seja mãe de leite dele, e eu te pagarei um salário. Ela ganhou o salário para criar o próprio filho. Daí que vem o auxílio maternidade até hoje. Coisa de Deus. Numa época em que era melhor não ter filhos, porque os meninos poderiam morrer. Violência. Irmãos, para alguém que mora no alto de um morro, no Rio de Janeiro, ou então debaixo de uma encosta, ou então abaixo de uma barragem em Minas Gerais, será que é hora de ter filho? Para alguém que mora numa favela no Distrito Federal, nós temos favelas por aqui também, será que é hora de ter filho? A maternidade nem sempre acontece em uma hora favorável. Alguns de nós nasceram por acidente, não foram exatamente planejados. Hoje é um pouco diferente, né? Hoje tem gente que tem movimentos friamente calculados, né? O pessoal resolve a agenda direitinho. Então primeiro nós vamos casar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós vamos viajar, e depois agora nós vamos encomendar o bebê, e Deus não tem nada contra isso. Planejamento familiar é lícito, não é pecado, planeje mesmo a família, isso é bom. Não sou contra o planejamento familiar. Eu mesmo fiz vasectomia aos 27 anos, mais ou menos. O médico disse: você tem certeza? Você só tem 2 filhos, e se você quiser ter mais um? Não, doutor, eu queria um casal, Deus já me deu um casal, mas e se você casar com outra mulher? Eu falei: eu sou pastor, se você parar dessa não vai dar certo, essa aqui o resto da vida. Então eu falei: então tá bom. Então eu há muitos anos fiz vasectomia. Não tem problema nenhum, os homens frouxos que têm medo disso aí, vão criar vergonha na cara, né? Enfim, é possível você planejar sua família, isso não é pecado. Mas boa parte de nós não nasceu de planejamento familiar. Boa parte, eu mesmo, provavelmente sou filho que nasci, eu sou o terceiro de 4, e acho que minha mãe já não estava planejando bem ter mais filhos, mas eu vinha muito. Outra época. E Dona Santina, que partiu esses dias, teve 10 filhos e enviou muito cedo e criou seus 10 filhos. Enfim, nós temos lindas histórias de mães que não planejaram exatamente quantos filhos iam ter, mas criaram eles todos. Numa época em que talvez não fosse bom ter 10 filhos ou 5 filhos, ou às vezes um filho só. Se a maternidade acontecer, seja mãe porque vale a pena. Joquebede foi uma mãe abençoada, porque ela teve um filho numa época em que não era bom, não era prudente ter filhos, mas o seu filho foi o filho. Um cidadão interessante que serviu ao propósito de Deus numa época tão complicada. E quem diria que numa época em que os filhos de Israel eram escravos, aquele menino seria, muito tempo depois, o libertador do seu povo. Mas entre o nascimento de Moisés e a saída do Egito, sabe quantos anos se passaram aproximadamente? 80 anos. Joquebede não viu seu filho fazer o que fez. Mas ela foi um instrumento de Deus, porque seu filho nasceu numa época em que os meninos não deveriam nascer, mas seu filho não só nasceu, como cresceu,
foi criado na ciência do Egito, depois passou 40 anos no deserto e então, tendo aprendido a lidar com os animais dos outros, foi apto para cuidar do rebanho de Yahvé. O príncipe do Egito não servia. O mero pastor de rebanhos também não servia. Mas o príncipe do Egito, que se tornou pastor dos rebanhos do seu sogro, este serve. Porque esse viveu 80 anos e tem agora estrutura psicológica, preparo espiritual, maturidade, capacidade de fazer uma obra tão maravilhosa como ele fez. Moisés se tornou o cara para fazer aquele serviço a que se destinava. E quando ele tentou furtar-se a isso, Deus nem deixou margem para ele escapar da tarefa. Vai lá, Moisés, porque eu desci para livrar meu povo e é você que vai tirá-lo do Egito. Então, se a maternidade aconteceu, não se desespere. Vai saber lá o que será desse menino. Não se desespere. Às vezes você é uma jovenete. Um filho que nasceu numa época tão difícil pode ser aquele menino ou aquela menina que vai te dar grande alegria. Aquele filho tardio, aquele filho temporão, como alguns dizem, ou às vezes aquele filho precoce, pode ser a grande alegria da sua vida. Não subestime nenhuma criança. Deus pode fazer coisas extraordinárias por meio de um irmão. Às vezes a mãe pensa que está cuidando só de um menino ou de uma menina, mas às vezes está ali o grande líder de uma nação. Então, não subestime a maternidade, porque ela é providencial, muitas vezes. Amém? E a quarta mãe, como eu disse, é Maria. Houve uma discussão teológica muito grande no terceiro e quarto século, se Maria é mãe de Deus ou se Maria é mãe de Cristo. Sério, né? Uma briga teológica que rachou o Oriente do Ocidente. Na igreja oriental, Maria é mãe de Cristo. Na igreja ocidental, onde vivemos, Maria é mãe de Deus. Maria é respeitada como a mãe do Salvador do mundo, a mãe do Filho de Deus. Mas o destino de Maria, anunciado por Simeão, texto da nossa leitura, no começo dessa reflexão, não é de fato uma palavra profética agradável. Teu filho será um homem de contradição. Teu filho será um homem de contradição. Eu era pouco mais que um adolescente, quase um jovem. Comecei a ter os meus primeiros quiprocós na igreja. Eu era um menino teimoso. Ainda sou, agora sou um velho teimoso. Mas naquela época eu era um jovem teimoso. E vou usar uma expressão goiana, opinioso, digamos assim. Não é? E minha mãe um dia chegou para mim e disse: Zé, minha mãe me chama de Zé até hoje, coisa que vocês não conseguem, mas meu nome é Zé. E minha mãe falou: Zé, Deus me disse que você vai ser como Jeremias. Você vai ser sempre alguém que vai ter opinião forte e você vai ser alguém que vai sempre bater contra um muro. E o muro vai resistir a você, mas você vai sempre persistir. Você será uma pessoa de contradição. Eu devia ter 16 para 17 anos, quando minha mãe me disse. E não é que eu me tornei uma pessoa assim. Quando eu estou numa reunião, vocês não imaginam como é difícil para os outros. Quando eu estou numa reunião, as pessoas vão lá e dão opinião e tal, e tem uns que ficam só olhando para mim. Uma vez nós estávamos em Palmas, Assembleia da Convenção Batista Nacional. Alguém que estava lá falando fez uma afirmação muito forte, e alguém lá no auditório ao lado do pastor Lucimar, Lucimar, ele não pode fazer isso. Como é que ele fala uma coisa dessa? Eu vou levantar e eu vou pedir a palavra. Lucimar falou assim: calma, fica quieto. Na primeira fila tem alguém que já vai fazer isso. Adivinha quem é?
Depois o Lucimar falou, eu sabia que você não ia ficar quieto naquela situação. Então eu sei o que é ser um homem de contradição. Por favor, não estou dizendo que eu sou como Jesus, muito pelo contrário, né? Queria ser como Jesus. Mas eu sei o que é ser uma pessoa de contradição. Uma pessoa de ideias próprias e, por causa dessas ideias próprias, muitas vezes lida com a contradição. Faz parte do meu traço de trabalho, do meu jeito de ser. Mas quando minha mãe me disse isso, eu entendi que era algo da parte de Deus. Eu não me tornei assim porque ela falou, mas eu me entendi. Agora eu sei por que eu sou assim. Porque o mundo precisa de pessoas desse jeito. Jesus era assim. Jesus não cabe em nenhum sistema. Tenta colocar Jesus em um sistema. Você vai interpretar Jesus na ideologia marxista. Você vai achar algumas coisas que alguém vai dizer, olha, Jesus concorda com isso e com isso. Mas tem esse outro e esse outro aspecto que não encaixa. Então Jesus não cabe nessa caixinha. Então vamos para a ideologia capitalista, do jeito que está agora aqui no Brasil. E vamos botar Jesus aqui nesse modelo econômico capitalista. Jesus parece que concorda com isso, com isso, com isso. Mas tem mais isso que ele não concorda. Jesus não cabe em nenhuma ideologia, nem numa social-democracia, que não é nem cá, nem lá. Esses rótulos ultrapassados de esquerda e direita, Jesus não cabe em nenhum deles. Vamos para os campos da filosofia, vamos tentar encaixar Jesus numa corrente filosófica. Ele não cabe em nenhuma delas. Nenhuma corrente filosófica é suficiente para definir Jesus. O pensamento de Jesus extrapola qualquer corrente filosófica. Vamos encaixar Jesus nas outras religiões, vamos ver o que de Jesus a gente consegue por similaridade com as outras religiões. Vamos encaixar Jesus em uma religião. Não cabe. Nenhuma religião contém Jesus. A cultura, vamos ver se Jesus cabe na cultura ocidental, na cultura oriental, na cultura judaica, até mesmo a cultura islâmica. Vamos para a China, para o Japão. Vamos tentar encaixar Jesus numa cultura. Ele não cabe em nenhuma cultura. Ele transcende. Porque Jesus é um personagem de contradição. Jesus demole sistemas. Jesus desconstrói instituições. Ele não cabia no templo. Não cabia na estrutura de Jerusalém. Mas também não cabia na estrutura da sinagoga dos fariseus. E não cabe hoje na estrutura cristã. É possível que semana que vem eu comece a falar sobre isso. Jesus não cabe na nossa estrutura. Se Jesus viesse hoje e visse o que nós fizemos no Evangelho dele, Jesus provavelmente nos incitaria a desconstruir muitas coisas que nós construímos, porque Jesus transcende. Agora, a mãe de Jesus teve que viver vendo seu filho constantemente conflitando e conflitado, sendo incompreendido, até mesmo por seus irmãos. Pensem em Maria, tendo que conciliar Jesus com seus irmãos. A Bíblia mostra que os irmãos de Jesus não criam nele. Certa vez quiseram interná-lo como louco. Não havia sanatório naquela época, mas tentaram interditá-lo. Vamos levar embora, esse homem está louco. Os irmãos de Jesus achavam que ele estava louco e tinham vergonha do que ele fazia. E Maria sabia de quem ele era filho. Mas como é que ela lida com isso? Olha a espada transpassando o coração dela. E por último, vendo Jesus passar por tudo isso, ao final a história de seu filho, do seu bebê, do seu menino que cresceu, termina na cruz. Ali não é só a lança que fura o lado de Jesus.
Maria está ao pé da cruz. Não pode tirar seu filho de lá. Não pode fazer nada por ele. Você, mãe, que às vezes pede para Deus, tira a dor dele, passa a dor para mim. Quando é gripe a gente faz isso. Maria não pode fazer isso. Maria não pode subir na cruz e tirar seu filho de lá. Eu morro no lugar dele. Não. É ele que tem que morrer. E quando aquela lança fura o lado de Jesus, a espada termina de traspassar o coração de Maria. Ela vê seu filho morrer, nu, humilhado, no alto de uma cruz. Não há como descrever o sofrimento de uma mãe nessas circunstâncias. A mãe que perde um filho de bala perdida, a mãe que perde um filho num acidente, sofre. Mas a mãe do Filho de Deus, que o vê crucificado, nu, humilhado, eu acho que é indescritível o sentimento daquela mulher. Mas Deus não se esqueceu de Maria. Ela estava no jardim e ela ouviu do Senhor. Porque, aliás, ouviu do anjo, não é? Porque procuram entre os mortos aquele que está vivo. Maria é a primeira crente. Maria é a primeira crente. Ela creu antes do menino nascer. Ela creu enquanto ele viveu. Ela creu quando ele morreu. E ela creu quando ele ressuscitou. Maria, de fato, pode ser Maria da Anunciação. Pode ser Maria da Encarnação. Pode ser Maria da Cruz. Mas também pode ser Maria da Ressurreição. Porque ela é Maria, Mãe de Jesus. Para nós, Mãe de Deus. Que Deus console as mães. Que Deus fortaleça as mães. Porque ser mãe nunca foi fácil. E nunca será. Mas nenhuma mãe está sozinha. Deus está com Eva para lhe dar sede. Deus está com Agar para lhe dar água no deserto e vida a Ismael. Deus está com Joquebede para dar vida a seu filho e fazer dele um grande homem. Deus está com as Marias deste mundo para ajudá-las a ver a glória de Deus se revelar em seus filhos. Fiquemos em pé. Vamos orar. Senhor, quantas mães hoje tiveram um dia difícil? Quantas mães hoje amanheceram tristes e chorosas? Porque seus filhos não estão com elas. Talvez algumas mulheres estejam tristes porque não são mães ainda. E algumas porque não serão mães mais. Há uma perda nisso. Mas quem não tem perdas? Quem entra nessa vida e sai incólume dela? Sai sem feridas. Quem sai sem marcas? É uma peregrinação por vale, deserto, montes, mares, jardins. Quem escapa, Senhor, das dores desta vida? Mas as mães conhecem as dores da gestação, as dores do parto e as dores da alma, as dores das preocupações, das noites insônias, as dores das ansiedades, das frustrações, das malcriações que condenam a elas mesmas. Senhor, ajuda as mães.
porque elas têm uma tarefa gloriosa, uma tarefa redentora até mesmo, mas uma tarefa árdua, que ninguém consegue cumprir sozinho. Esteja com as mães, Senhor, porque elas precisam de ajuda. Console aquelas que, como Eva, choram a perda de seus filhos. Fortaleça, cuide daquelas que, como Agar, estão sozinhas no deserto, cuidando de uma família. Lembra-te de Joquebede, Senhor, das muitas mães que hoje nem mesmo queriam estar grávidas, dadas as circunstâncias adversas. Olha para estas meninas, Senhor, essas meninas de 13, 14, 15 anos, que já trazem no ventre um filho, e já vivem de forma tão precária, que estão desorientadas. Mães de tempo inoportuno, Senhor, lembra-te delas. E que a tua igreja possa olhar para estas criaturas invisíveis e tomarmos consciência que nós podemos ajudá-las. Que a tua igreja acorde, Senhor, para o seu papel de ser mão de Deus ao lado das enlutadas, de ser mão de Deus ao lado das solitárias, e de ser mão de Deus ao lado das desamparadas. Que a cristandade acorde, Senhor, para o nosso dever de amparar os órfãos, as viúvas, as mulheres solitárias, as mães solteiras, que tantas vezes foram expulsas das igrejas. Quantas vezes nós expulsamos, disciplinamos as mães solteiras, ao invés de amá-las e de acolhê-las. Quantas vezes a igreja agiu como Sara, ao invés de agir como Deus. Mandamos embora aqueles a quem deveríamos cuidar. Perdoa-nos, Senhor. Já fomos muito duros com quem não merecia mais dureza. Já fomos implacáveis com quem precisava de misericórdia. Já fomos até mesmo cruéis com quem precisava de compaixão. Hoje estamos arrependidos disso, Senhor. E já há muitos anos mudamos o nosso procedimento. Mas mesmo assim, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados do passado. Que nós não voltemos mais a cometê-los, mas que estendamos a mão a essa gente que sofre. Nos lembremos que, como Maria, toda mãe tem sempre uma espada muito perto do seu coração, e que mais dia menos dia essa espada pode penetrar. Talvez algumas, Senhor, escapem. Eu creio que muitas escaparão. Muitas verão alegria e terão alegria em seus filhos. Mas que nós não nos esqueçamos que toda mãe tem sempre um risco, um medo, uma luta, uma insegurança, e precisa da ajuda. Esteja com elas, que nós estejamos contigo.